Legal, né? Legal o vídeo do Tim Urban. Acho que, né, se você não assistiu, volta lá e assiste, porque realmente faz muito sentido. Ele é muito engraçado, né? Muito legal a forma como ele coloca todos os infográficos. A parte de slide dele é muito bom. E eu acho que ele traz a informação de uma forma muito leve, muito cômica, que é o humor. Ele serve muito para a gente se identificar, para a gente entender, né, o que ele está querendo dizer. Então ele faz um ótimo uso dessa linguagem ali. Então acho que é bastante interessante a forma como ele expõe as ideias e o tapa na cara que ele dá depois, né? Assim, que a gente realmente precisa de um prazo, né? A gente precisa de um deadline, né? Ele coloca isso. Basicamente, esses são os pontos altos aqui da palestra dele, do TED dele, que a gente precisa entender é que nosso cérebro ele é imediatista e que sair da nossa zona de conforto, por mais óbvio que isso possa parecer, é extremamente desconfortável. Né? A gente precisa normalmente de um deadline, e aí eu não estou usando o inglês aqui porque eu sou publicitário e uso termos em inglês, não só por isso, mas é porque eu gosto mais da definição de linha da morte do que prazo. Eu acho que linha da morte ele é mais poético, ele traz mais a essência daquilo que eu estou querendo dizer aqui. Então eu estou fazendo uma tradução literal, né, me dando a liberdade de fazer essa tradução mais literal sobre o deadline, que é exatamente isso, a linha da morte. A gente precisa entender que tem um fim para que a gente possa realizar determinada coisa. A gente precisa ter isso na nossa cabeça porque o nosso cérebro ele vai sempre fazer uma busca pelo prazer imediato. Quem tem filho pequeno enxerga muito, muito claro isso. Assim, a criança ela não consegue esperar, ela não tem maturidade suficiente para identificar o momento que ela pode esperar ou o momento que efetivamente ela pode é, fazer uso de algum artifício ali para poder conter a ansiedade e tudo mais. A criança ela sempre busca o prazer imediato, né? O foco é sempre no prazer imediato. E aqui no nosso cérebro ele traz muito isso, né? Para que eu vou parar, cozinhar, lavar uma salada para comer um monte de coisa que vai me dar um número X de caloria, sendo que eu posso comer um chocolate que me dá uma caloria, a quantidade de caloria muito rápida do que eu preciso. Então, só que aí a gente precisa, né, ter a racionalidade, a maturidade para conseguir tomar as decisões e entender que aquilo vai fazer bem ou mal e tudo mais, mas principalmente tomar cuidado com as coisas que a gente não tem o prazo, que é o que a gente tem essa necessidade de prazo, a gente tem necessidade dessa linha da morte, a gente tem a necessidade dessa divisão, mas o Tim Urban ele coloca ali, ele traz alguns conceitos ali de que, assim, e as coisas que não tem, né? E as coisas que não tem. Quando a gente não tem um deadline, a gente, né, vive para ficar no nosso conforto, no nosso bem bom ali, comendo, engordando, sem fazer, sem preocupação. E eu gosto muito de uma frase que tem no, no artigo. Aqui na EAD eu tenho curso sobre a miopia em marketing, é um artigo de 1960 do Theodore Levy, que é bem legal também para quem atua com marketing. E tem uma frase que é muito boa, que ele fala que se o raciocínio é a reação imediata a um problema, então a ausência de problema leva à ausência de raciocínio. Então, a ausência de prazo, a ausência de um deadline, a ausência de um prazo mesmo, nos deixa estáticos, porque a gente não precisa fazer nada, porque não vai acontecer nada. Então, esse é o ponto, né? Se a gente não tem um prazo, se a gente não tem um deadline, a gente vira lá o nosso queridíssimo amigo Panda, que, meu, o trabalho dele é basicamente comer bambu. Existe um conceito que eu acho bem interessante trazer aqui para também ir introduzindo a questão de como a nossa relação com o tempo, que é essa ideia do relógio
de trás para frente. Imagina que maluco se tivesse um relógio, não que contasse as horas para frente, mas que contasse de trás para frente. Um relógio que fosse capaz de definir exatamente o momento que você não ficaria mais aqui nesse plano, independente da sua idade, né? Pensaria assim, ó, vamos fazer uma expectativa de vida que você vai viver até lá seus 85, 90 anos. E aí você tem um relógio que faz um cálculo de não quanto tempo falta, de não quanto tempo você ainda você está vivendo e vai para frente, mas um relógio que vai de trás para frente numa contagem regressiva de quantos dias falta para você, né, partir dessa para melhor. Como seria a tua relação com o tempo se você tivesse esta percepção? O quanto você ia se cuidar melhor, o quanto você ia elencar o que é prioridade para você, ou efetivamente utilizar o seu tempo com o que é prioridade para você, se você soubesse esse tempo. O quanto você iria investir de tempo com outras pessoas se você soubesse quanto tempo tem com as outras pessoas ainda neste plano aqui. É difícil, mas é importante. Eu juro que vai fazer sentido ao longo do. Eu sei que você está aqui no, num ambiente que é para a gente, em tese, melhorar a nossa percepção de marketing, que o intuito dessa comunidade é auxiliar profissionais de marketing, ou pessoas que atuam com marketing, né, a progredir, a se desenvolver, mas vai fazer sentido. Eu juro para você que vai fazer sentido. Então você ter essa percepção, porque a gente, né, a agência de marketing é o que mais perde prazo, a gente sabe disso, então no final vai chegar lá, você vai ver, vou chegar. Eu preciso que você entenda e que você dê o efetivo peso para as ações que você está tendo hoje na sua vida, para poder entender o que é o tempo, o quanto ele é importante para você. Porque na verdade, amanhã é um dia a menos. Amanhã não é mais um dia. Amanhã é menos um dia. Se a gente parte desse princípio que a gente está num relógio que vai andando de trás para frente, amanhã a gente não tem um dia a mais. Amanhã a gente tem o dia a menos, pois o dia a mais ficou para trás. Pesado, né? Pesado, poético, bonito, enfim, julgamentos aqui, mas é uma forma interessante da gente analisar o tempo. É uma forma, assim, um tanto quanto assustadora, talvez, a gente enxergar enxergar o que a gente está fazendo aqui, enxergar o que a gente está fazendo para a gente, enxergar o que a gente está fazendo para os outros, enxergar o que a gente está fazendo, né, para os mais velhos, para os mais novos, como que vai ser essa relação com a gente. Tem um poema que eu peguei do livro, é esse livro aqui, deixa eu voltar aqui. Este livro aqui, ó, que é bem legal, esse livro aqui, ó, Dá um Tempo, da Isabela Camargo, pra você como ver que o livro é bom, eu tenho várias marcações aqui no livro, ó. Então, esse livro é bem legal, que fala exatamente sobre isso, sobre, né, o tempo está passando mais rápido ou estamos passando mais rápido pelo tempo? Então, deste livro, ela traz várias percepções de como o tempo é relativo e tudo mais, e tem este poema que eu tirei uma foto e trouxe aqui para vocês, inclusive dá para ver que é uma foto porque tá marcado aqui, ó, um durex da minha marcação, mas eu vou ler aqui e aí provavelmente eu encerro esse módulo. Vamos lá. Esse poema é do Eduardo Canabrava Barreiros, é de 1980. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Uma pausa, né? Pronto. Para dar uma respirada, vamos lá. Quando criança, ansiava pela juventude, clamando contra a lentidão do tempo. Na juventude, fiz como um viajor imprudente que esgota a sua montada, o tempo desbaratando. Eu,
que esbanjei horas, dias e anos zombando da monótona eternidade, mendigo hoje os minutos que perdi. E o tempo, fingindo me dar as suas migalhas, subtrai a cada dia que me concede um dia em minha existência. Olha que maravilhoso isso. O tempo, fingindo me dar as suas moedas, subtrai a cada dia que me concede um dia em minha existência. Não é lindo isso, gente? É exatamente isso que acontece. Então, assim, o objetivo dessas 2, 3 primeiras aulas é a gente rever a nossa relação do que a gente procrastina, entender o porquê e entender o que a gente está fazendo aqui. É dar uma refletida mesmo no que a gente tem de possibilidade, no que a gente tem de trabalho, no que a gente tem de liberdade para fazer. Então, eu vou encerrar por aqui essa aula. Estou tentando fazer módulos mais curtos neste, né. Os outros cursos estão com módulo de meia hora. Eu vou tentar bater um teto de 15 minutos. Se eu estourar também, né? Enfim, a vantagem de chamar EAD do Temo Mori é porque eu posso estourar. Mas é isso. Eu acho que a ideia aqui é a gente trabalhar e entender essa nossa relação com o tempo e entender que o tempo ele vai acabar. A gente tem uma linha da morte, todos temos uma linha da morte. Existe um conceito muito interessante que eu não sei se eu falo aqui, eu não sei se eu vou dar spoiler, e eu vou deixar para a próxima aula. Olha que gancho maravilhoso para te prender e fazer você assistir a próxima aula. Eu vou deixar para a próxima, porque pode ser que eu dê spoiler, então eu vou interromper esta aqui. Até a próxima aula.